Boa tarde, eu sou o Winston, trabalho no CETIC. O CETIC, eu vou explicar mais ou menos o que é para quem não conhece. Só para eu ter certeza, alguém aqui conhece o trabalho do CETIC, a pesquisa de TIC domicílios? Já viu alguma coisa que eu vou mostrar? Ok. Eu vou começar fazendo uma pesquisa com vocês aqui. Quem aqui tem internet em casa, por favor, levanta a mão. Quem tem acesso à internet em casa? Ok. Quem usa a internet no celular, por favor, levanta a mão. Ok. Como vocês podem imaginar, a moral da história aqui, too long didn't read, isso aqui não é uma amostra boa da população. Né? Aqui nessa sala, 100% das pessoas levantou a mão, tem internet em casa e usa internet no celular, para ficar em 2 indicadores. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o quão longe nós aqui, enquanto um conjunto, estamos da sociedade brasileira. E para isso eu vou usar os dados da pesquisa TIC domicílios, na edição de 2016, que é a última que a gente divulgou. Os dados de 2017 vamos divulgar no final de julho, vão ser divulgados tanto por Hangout no YouTube, quanto vão ser disponibilizados no site. Então, os dados novos estão por vir, estamos em fase de validação. Né? Antes de começar, eu acho que cabe explicar que a entidade que eu represento está ligada ao Comitê Gestor da Internet. Eu não sou do Comitê Gestor. O Comitê Gestor da Internet, basicamente, é um grupo de 21 representantes, sendo 9 do governo e 11 da sociedade civil, mais o 21º, que é o professor Demiguetico, que é o representante do Notório Saber. Esses 21 representantes se reúnem uma vez por mês e nessas reuniões eles discutem e definem diretrizes de governança de internet no Brasil. Esse modelo tem uma peculiaridade que é uma gestão multissetorial da governança da internet. E o Brasil, nesse aspecto, se destaca no cenário internacional, porque isso não é comum encontrar um modelo como esse. Né? E o CGI, então, é um órgão político e que está relacionado a um órgão chamado NIC-BR. O NIC-BR tem diversos departamentos, sendo que o mais conhecido é aquele do lado esquerdo, chamado Registro-BR. Alguém aqui tem um domínio.br? Então, o rapaz ali que tem um domínio.br paga R$40 por ano para cada domínio. E esse dinheiro, ele vai para onde? Esse dinheiro vai alimentar os outros centros de pesquisa que estão vinculados ao NIC-BR. Eu trabalho no CETIC, aquele vermelhinho ali. O CETIC é responsável por produzir pesquisas e indicadores sobre a internet em diversos contextos na sociedade brasileira. Tudo isso porque o NIC é uma entidade sem fim de lucro e que tem que reverter os recursos do registro, além da gestão do ponto BR, em projetos para a sociedade. Então, o CETIC não é um órgão do governo, ele é financiado totalmente pelo sistema, pela autoridade de registros do Registro BR. O CETIC ele tem diversos projetos de pesquisa. Então, aqui eu estou listando 9 domicílios, Kids Online, empresas, educação, saúde, governo eletrônico, telecentros, organizações sem fins de lucro, provedores. Tem uma pesquisa de cultura mais recente também. Também estamos fazendo, o Marcelo, que está aqui, é o gerente de estatística do CETIC, ele apresentou agora há pouco em outra sala, estudos de web scraping e de big data que a gente está realizando. Então, é um centro de pesquisa que faz diversas publicações, todas elas estão disponíveis na internet. Mas hoje aqui eu vou falar apenas da pesquisa de TIC domicílios, que é uma pesquisa que existe desde 2005, e que tem como objetivo mostrar o acesso e o uso da internet nos domicílios e pelas pessoas. Um pouco sobre como a gente trabalha. Né? Um processo de pesquisa quantitativa no CETIC segue 5 etapas. Na primeira etapa, a gente faz todo o planejamento e desenvolve como vai ser a pesquisa, qual é a metodologia, os questionários, etc. Depois, a execução da pesquisa em campo, ela é feita por uma empresa terceirizada, a gente contrata uma empresa que vai a campo e coleta os dados. Depois tem toda uma fase interna de você receber esses dados, processar e validar. Para isso a gente tem uma equipe de estatística. E, por último, a gente faz uma análise, apresenta para um grupo que a gente chama de grupo de especialistas. Esses especialistas ajudam a gente a decifrar o que está acontecendo na realidade, a montar as hipóteses, a escrever as principais linhas de análise.
E, por último, essa etapa de disseminação, que não tem fim. Isso que eu estou fazendo aqui hoje pode ser entendido como uma forma de disseminar esses resultados para uma plateia. E o que eu acho interessante de dizer é que todos esses resultados, de novo, né, estão disponíveis tanto em publicações impressas, se alguém tiver interesse de receber alguma publicação impressa, entre em contato com a gente envia, mas também está tudo no website, você pode baixar a publicação completa ou você pode consultar as tabelas diretamente no site. Ao final, sobrando um tempo, eu posso mostrar como é que faz para achar isso lá no site do CETIC. Então, falando especificamente da TIC Domicílios, é uma pesquisa amostral presencial domiciliar. Isso significa que não é uma pesquisa feita pela internet nem por telefone. A gente vai até a casa das pessoas, né? Afinal, se a gente quer saber quantos não têm internet, eu preciso fazer isso presencialmente, né? Chega a ser óbvio, mas... também é importante dizer que é uma pesquisa que visita 350 municípios anualmente, então, e são mais de 23 mil entrevistas que são realizadas para gerar esses indicadores. Tá? Como eu falei, essa edição é a de 2016, que foi coletada entre o final de 2016 e o início de 2017. E no final do mês de julho, a gente vai divulgar a edição de 2017, que foi coletada no final de 2017 e o início de 2018. Indo para os resultados, eu vou repetir esse padrão de slide algumas vezes. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Do lado esquerdo, você vai ver um gráfico que é o total daquela população. Do lado direito, são duas possíveis variáveis de cruzamento. E eu vou destacar aqui, diversas vezes, a classe social e as áreas urbanas e rurais. Tá? Então, o primeiro indicador que eu estou mostrando para vocês é a proporção de domicílios que têm acesso à internet. Aquela pergunta que eu fiz aqui deu 100%. Mas, na realidade brasileira, apenas em 2014, a gente alcançou a metade dos domicílios com acesso à internet. Em 2016, o resultado ainda é de 54%, e a tendência é que em 2017 a gente apresente um crescimento ainda que pequeno. Não dá para não ficar surpreso, né, com o tamanho do avanço dessa curva desde 2008. A gente está falando em que em 2008, 1 em cada 5 domicílios tinha acesso à internet. Já em 2014 é a metade e a tendência é que isso continue crescendo. Por outro lado, um aspecto que chama muita atenção nesse crescimento do acesso à internet nos domicílios é o que está no outro lado do slide. Esse crescimento se dá de forma desigual. Tá? Eu quero fazer um parênteses aqui. Alguém sabe como é que é feita aquela classe social que está lá em cima? A gente ouve falar tanto, a classe C, a tal o crescimento da classe C, a inclusão pelo consumo. O que significa isso? Alguém tem ideia? Alguém consegue me descrever o que é um domicílio classe A, B, C, D ou E? É um imbróglio, né? Mas a gente sempre ouve falar, mas não sabe como é que funciona. Como é que funciona? No final do questionário, o indivíduo tem que dizer se ele tem televisão, se ele tem geladeira. Agora também entra no critério se ele tem computador, se ele tem qual a escolaridade dele, se ele tem água encanada, se ele tem asfalto, uma série de itens. Aí, soma-se a pontuação desses itens e se divide essa escala que vai de A até E. E é assim que se determina se esse domicílio é de classe A, B, C, D ou E. Esse é um critério estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, é muito utilizado em pesquisa de mercado. E aí você me pergunta, bom, mas não é melhor perguntar a renda? Bom, evidente que a renda é uma variável fundamental, e a gente pergunta também, mas enquanto você tem, por exemplo, no IBGE, na PNAD, um módulo inteiro do questionário com 300 perguntas sobre renda, a gente só consegue ter uma. E, além disso, se você perguntar para a minha colega aqui quanto ela ganha, talvez ela não vai querer me falar o quanto ela ganha. Mas se ela tem televisão, ela vai me falar. Quantos banheiros tem em casa, ela vai me falar. Então, a variável de renda é uma variável difícil de coletar e que tem um viés tem um pouco de mentira aí, né? Já a variável de classe social, ela tem uma série de críticas que podem ser feitas ao modelo que foi consensuado sobre o que é uma classe, mas ainda assim é uma variável que se coleta de uma forma com um erro de medida um pouco menor e que você tem como comparar ao longo do tempo. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, só tem a classe de 2015 e de 2016, porque esse critério foi atualizado em 2015. Então, as classes sociais antes de 2015 não são compatíveis com essa classe de 2015 e 2016. Para vocês terem ideia, até 2014, na pontuação de classe social tinha lá
videocassete ou DVD. Hoje em dia, isso não diferencia mais ninguém. A partir de 2015, por exemplo, a presença do computador no domicílio ajuda a diferenciar um domicílio A, B, C, D ou E. Fecha parênteses. Tudo isso para explicar que o que a gente está falando aqui, tentando usar essas siglas A, B, C, D ou E, é saber a diferenciação socioeconômica desses domicílios. Então, é uma proxy para a renda. Não é perfeita, mas tem uma relação razoável com renda. Então, quando eu mostro aquele gráfico, o que eu quero que vocês percebam é quanto os domicílios mais ricos tendem a ter um acesso à internet maior do que os domicílios mais pobres. Essa é a ideia por trás de todo esse parênteses que eu fiz. Na parte de baixo do gráfico, do slide, eu estou mostrando um gráfico separando domicílios de área urbana e área rural. Eu poderia fazer um outro parênteses enorme para explicar o que é um domicílio de área rural, mas eu acho que a gente não tem tempo para isso. Só o que eu quero dizer é que a área urbana do município é determinada pelo município, então ele define o que é um perímetro urbano, e é assim que a gente sabe se aquele setor que a gente visitou para fazer a pesquisa é um setor urbano ou rural. Não é se eu vi uma vaquinha ou uma galinha, eu vou dizer que aquilo ali é um setor rural. Não é assim que é feito. De qualquer forma, o que você consegue perceber é que os setores rurais eles têm uma penetração de internet muito menor do que os setores urbanos. Isso tem a ver com a forma como se dá o provimento do acesso à internet. É muito mais atrativo para as empresas colocarem o acesso à internet nas áreas que são mais populosas, que são as áreas urbanas. Esse acesso, quando chega na área rural, não necessariamente chega num preço acessível para aquele morador, e você percebe que tem uma diferença muito grande já há muitos anos. Ainda assim, vale destacar que de 2013 em diante, de 2012 em diante, tem um crescimento interessante no acesso à internet nas áreas rurais. E aqui eu vou começar a qualificar um pouco melhor. Que internet é essa que chega para esses domicílios? Né? É evidente que o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é o crescimento da internet móvel. Né? E eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Uma outra variável que eu acho bem interessante para analisar a questão de inclusão ou exclusão do acesso à internet no Brasil é a diferença entre as regiões do país. Então, vocês podem ver que a região sudeste, por exemplo, é a região que tem a maior proporção de domicílios com acesso à internet. São 64%, ou seja, 2 em cada 3 domicílios do sudeste têm acesso à internet. E isso, quando a gente falava sobre isso ao longo dos anos, ficava aquela impressão de que, então, exclusão digital é uma coisa que acontece na Amazônia, porque lá eu não consigo passar cabo. O que eu quero mostrar com a tabela que está acompanhando esse mapa é um outro dado, que é qual é a quantidade de domicílios conectados e desconectados em cada uma das regiões. Porque quando você avalia a quantidade, tem um outro dado que chama muita atenção. A região que tem a maior quantidade de domicílios que não tem acesso à internet também é o sudeste. Então, exclusão digital não é uma questão só dos povos da Amazônia. Por que isso acontece? Por que ele tem a maior proporção e a maior quantidade de desconectados? Bom, porque a população se distribui no território de uma forma muito desigual. A população do sudeste é muito grande. Então, 1/3 de domicílios desconectados no sudeste são 10 milhões de domicílios. É muita gente, muita gente. E onde estão essas pessoas? São os bolsões de periferia das grandes cidades, municípios menores. É a população que não tem acesso à internet. Depois a gente vai discutir os motivos que elas não têm acesso a essa internet. Spoiler, tem a ver com preço, tem a ver com interesse, tem a ver com habilidade, tem a ver com uma série de fatores. Então, o que eu queria destacar aqui é essa questão de que, quando a gente fala em exclusão, de quem a gente está falando. Não é só daquele município onde não consigo passar fio. Também é uma questão de grandes cidades, também é uma questão, de novo, que tem um viés socioeconômico. Como eu falava, qual é a internet que está chegando nos domicílios? Né? Aqui eu estou mostrando 2 estimativas, uma em formato de proporção e outra em formato de total. E aí você pode ver que nos últimos anos, essa distribuição entre domicílios que têm banda larga fixa e banda móvel tem se mantido relativamente estável. Não dá para dizer que tem um crescimento proporcionalmente da móvel. Esse gráfico não soma 100, porque tem gente que não sabe responder essa pergunta. Então, se eu tenho 64 de fixo, 25 móvel, dá 89. 1% de escada, 90. 10% não sabem responder essa pergunta. É uma pergunta bastante difícil de coletar no campo. Que é diferente de você pegar um dado bonitinho da Anatel, que vem um registro administrativo que já vem classificado. Quando você está lá na ponta, perguntando para a pessoa que mora na casa que tipo de internet que ela tem, é difícil. Não é todo mundo que consegue responder isso. De qualquer forma, o que eu queria mostrar para vocês é o que aconteceu nesses últimos 5 anos. A quantidade de conexões de banda fixa e móvel
vejam que existe um crescimento nas duas formas de tecnologia. Entre 15 e 16 a gente viu alguma estabilidade na quantidade de banda larga fixa, e o móvel, entre 2012 e 2016, ele quase dobrou a quantidade de domicílios que está dizendo que tem acesso à internet via banda larga móvel. Né? O que é esse acesso à internet no domicílio via banda móvel? Pode ser um celular que o morador considera que é a conexão da casa. Isso é possível. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Como esse fórum, ele me parece que tem um público diferente dos públicos que eu costumo falar, eu fiz questão de trazer esse indicador. Parece o mesmo gráfico, mas aqui eu estou falando de computador e não de internet. Vejam o que está acontecendo com a penetração de computadores nos domicílios brasileiros. Em 2008, 1 em cada 4 domicílios tinha acesso a computador. Em 2014, a gente bateu a metade. Então, tanto a metade do acesso à internet quanto do computador. Mas vejam que ao longo dos próximos anos, essa curva ela começa a dar sinais de esgotamento, ela começa a dar sinais de que eu não vejo motivo para ela voltar a crescer, essa é a verdade. E em 2016, a gente apresentou a primeira queda desse indicador ao longo da série histórica. O dado da PNAD também concorda com isso. Então, tanto o CETIC quanto o IBGE estão apontando que talvez a gente tenha batido no teto da penetração de computadores nos domicílios brasileiros. Vejam que aquele mesmo padrão de desigualdade que eu falava se apresenta. Aqui, antes que alguém me pergunte, computador para essa pesquisa é considerado o PC, o notebook e o tablet. O celular não é considerado computador por esse framework que a gente segue, que é o framework da União Internacional de Telecomunicações, que define que computadores são esses 3 tipos de device. Talvez mais para frente vão ser adicionados outros tipos, mas o ponto aqui é que, ao longo dessa história, que a gente percebe, então, pela primeira vez, um patamar que não sei se a gente vai voltar a cruzar. E aqui, uma breve descrição de quais são esses tipos de computador, como eu falava. Então, você veja que, ao longo dos anos, o computador de mesa ele troca de posição com o notebook. Então, mais e mais os domicílios têm tido acesso a computadores portáteis. Houve um momento de crescimento muito grande dos tablets, mas isso também alcançou um patamar, alcançou um platô. E aí você vê que entre 15 e 16 esses dados não mudam. 17 também não vão mudar, né? A gente já viu que os dados vão apontar uma estabilidade absoluta nesse tipo de arranjo de computador dentro de casa. E aí, o dado que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte. Quando a gente pensa em acesso a computador e acesso à internet nos domicílios, a gente tem aquela imagem do PC conectado numa banda larga fixa, que fica ou no quarto ou na sala. Para quem é mais ou menos da minha idade, os pais não usavam um computador, e aí você podia colocar o seu computador no seu quarto, e os seus pais não sabiam o que você fazia, era bom legal. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é, esse imaginário que a gente tem do que é o acesso à internet em casa, ele começa a ser desafiado por novos arranjos. O que eu quero dizer com isso? Vejam a linha laranja, o segmento laranja das barrinhas. São domicílios que não têm computador, mas têm acesso à internet. Isso, quando essa pesquisa começou a ser feita em 2005, não era sequer permitido no questionário. Porque o questionário só perguntava se o cara tinha internet se ele tivesse computador. A partir de um determinado momento, a própria metodologia internacional de como medir isso se deu conta de que não era mais necessário ter computador para ter acesso à internet. E aí o que a gente vê é que nos últimos 3 anos, o tamanho desse arranjo dobrou. Então, em 2014, 7% dos domicílios tinham internet, não tinham computador. Em 2016, essa proporção dobrou. São 14% dos domicílios que têm acesso à internet sem ter um computador. Tem aquela coluna do nem, né, que não tem nem computador nem internet, que é da ordem de 40%. E essa é uma tendência que vai se confirmar em 2017 também. A gente vai continuar vendo essa linha verde crescendo, a cinza diminuindo e a azul diminuindo um pouquinho também. Ou seja, a tendência é que os domicílios passem a ter cada vez mais internet, mas não necessariamente acompanhado de um dispositivo computador para mediar essa relação. Bom, se as pessoas estão usando a internet e não estão usando o computador, por onde elas estão usando? Pelo celular, óbvio, né? Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, antes que eu mude de assunto? Não? Vou seguindo, tá, gente? Bom, parece que é o mesmo gráfico, mas é um outro indicador. Esse é um indicador de usuários de internet.
Então, aqui eu não estou mais falando de domicílios, estou falando de pessoas. Qual é a proporção das pessoas que têm 10 anos ou mais, que respondem a esse questionário, que são usuários de internet. Aqui eu faço um outro parênteses e pergunto para vocês. Alguém sabe me dizer o que é um usuário de internet? Alguém arrisca dizer o que significa ser usuário de internet? Usuário de internet, alguns costumam me responder assim, aquela pessoa que usa a internet todo dia. Poderia ser. Aquela pessoa que usa a internet o tempo todo. Ou a pessoa que usa a internet no celular. A pessoa que faz mais do que só mandar e-mail ou olhar o Facebook. Tem várias formas no nosso imaginário do que seria essa criatura, esse ser, essa entidade, usuário de internet. Mas o que é acordado na metodologia internacional para definir um usuário de internet é aquele indivíduo que utilizou a rede pelo menos uma vez nos últimos 3 meses antes da entrevista. Isso significa que 61% da população em 2016 disse que sim, que usou a internet pelo menos uma vez na vida, e a última vez que utilizou foi há menos de 3 meses. Evidente que isso não diferencia muita coisa, e é evidente que eu acho que aqui nessa sala, se eu perguntasse se alguém utilizou a internet alguma vez na vida, todo mundo ia levantar a mão, e se eu perguntasse se foi nos últimos 3 meses, todo mundo ia levantar a mão também. O ponto aqui eu tenho um outro indicador que depois vai perguntar sobre frequência, que aí eu te pergunto, você usou nos últimos 3 meses, e qual a frequência que você utilizou? Foi todo dia? Foi todo dia. Foi uma vez por semana? Foi uma vez por semana. O ponto aqui é que essa curva, mesmo com essa limitação, né, que para a gente parece meio estranho, então a pessoa é usuária de internet, usou uma vez, a última, hoje a gente está em julho, 3 meses foi em abril. Então, esse cara usou a internet na Páscoa, ele é considerado um usuário de internet. Apesar disso, vejam que essa curva continua mostrando, primeiro, um crescimento muito interessante entre 2008 e 2016. Então, nos últimos anos, essa curva aumentou muito de tamanho. Em 2008, 1 em cada 3 brasileiros de 10 anos ou mais era usuário de internet, e em 2016 a gente começa a chegar em 3 em cada 5. Então, a gente está vendo um crescimento muito forte no uso, no uso da internet pelos brasileiros. Por outro lado, da mesma forma que eu mostrava no indicador do domicílio, entre as pessoas também a questão socioeconômica é muito importante. Então vejam, por exemplo, que nas classes A e B, essa proporção no A é maior do que 90%, na B beira 90%, e na C chega em 2/3. Então 2/3 dos brasileiros de classe C são usuários de internet. Já na classe D e E é da ordem de 1/3. E esse cenário de desigualdade é o mesmo ao longo da série histórica inteira. Então, desde que esses dados são apresentados, essa leitura ela continua com a mesma força. Entre as áreas urbanas e rurais, vocês podem ver que nos últimos anos teve um crescimento interessante na área rural. Isso quer dizer que está chegando banda larga fixa, fibra ótica na área rural? Não, não é isso. É a internet móvel, aqui também se mostrando muito presente e alcançando uma população que o mercado de provimento de internet fixa não consegue alcançar. E para mim, eu particularmente acho que esse é um dos indicadores mais interessantes da edição de 2016 dessa pesquisa. Assim como eu falava para vocês que a gente tem que desafiar o nosso imaginário quando pensa o que é o acesso à internet e computador em casa, também o usuário de internet é uma criatura que a gente não entende muito bem, porque a gente tem um olhar muito viciado do que é o uso da tecnologia. Então, eu chamo a atenção para aquela linha verde ali. A linha verde significa os usuários de internet que utilizaram a internet somente pelo telefone celular. A relação deles com a internet é totalmente mediada por um telefone celular. Não utilizaram um computador nos 3 meses anteriores à pesquisa. É como se a gente está em julho. É como se eu te falasse que essa pessoa usou a internet e desde abril até aqui ela não usou um computador, ela só utilizou o celular. Enquanto a proporção dos indivíduos que usam tanto o computador quanto o celular, ou seja, que combinam a tecnologia computador e a tecnologia celular para mediar sua relação com a rede, ela tem demonstrado uma pequena queda de 2014 até 2016. Spoiler, essa linha verde vai cruzar essa linha laranja. Spoiler. Vai ser no ano que vem ou no outro? Não sei. O ponto é, cada vez mais a gente vai ter uma população de usuários de internet, ou de internautas, se quiser, que são exclusivos de internet móvel, eles não são usuários de computador. E o contrário, é uma população que tende a sumir, que é a população de usuários exclusivas de computador que não utiliza o celular, que é a linha azul. Essa é uma linha que tende a desaparecer.
E isso está relacionado tanto ao que eu mostrava para vocês, que acontece no nível do domicílio, ou seja, que o computador passa a ser cada vez menos comum, ou parou de crescer enquanto a internet cresce, quanto com outras questões que eu quero destacar. De novo, eu quero destacar a população que está na barrinha verde. Então, vocês podem ver que entre a população de usuários da área rural, por exemplo, quase a maioria absoluta só utiliza a internet pelo celular. Quando a gente avalia por faixas etárias, tem algumas diferenças interessantes. Você tem uma população de 60 anos ou mais que só usa o computador, mas você tem uma proporção muito grande de jovens de 10 a 15 que só usam o celular. Entre as crianças, então, já é maioria esse comportamento de só utilizar a internet pelo celular. E aí eu ouço falar de estudo de linguagem de programação nas escolas. Eu olho esse dado e fico dando risada. Quando você olha por classe social, é muito comum, especialmente entre as classes C e é absurdamente presente na classe D e E, esse comportamento de só utilizar a internet pelo telefone celular. Aqui, a questão socioeconômica ela também se impõe no acesso ao próprio computador, como eu já falei para vocês. O computador talvez ainda seja uma coisa muito cara, que não cabe no bolso da maioria das famílias. Então, isso, para mim, me parece um dos dados mais relevantes da pesquisa para ajudar a pensar como é que se dá o uso e o acesso à internet na sociedade brasileira nesses últimos anos. Aqui eu queria fazer só uma ressalva de que o uso da internet pelo telefone celular não significa o uso das redes móveis 4G ou 3G. A gente também pergunta para esse usuário de internet do telefone celular se ele utilizou o Wi-Fi e se ele utilizou 3G ou 4G. E é evidente que ele pode dizer sim para as duas, e por isso que esses indicadores são mais do que 100. E aqui vocês podem ver que nos últimos 2 anos, o uso do Wi-Fi superou o uso das redes 3G e 4G. Aquilo é uma proporção do lado esquerdo e do lado direito eu tenho os totais. Vejam que, em 2016, alcançamos 100 milhões de pessoas dizendo que usam a internet pelo celular usando o Wi-Fi, enquanto o uso do 3G ou 4G não apresentou o mesmo ritmo de crescimento e deu uma estacionada. Então, isso também indica que esses internautas de telefone celular eles estão buscando economizar aquele gasto com a própria rede do plano, o pacote de dados, o plano pré-pago, que é o que predomina no mercado brasileiro. Esse pessoal está buscando alternativas de conectividade baseadas em redes fixas, baseadas em rede Wi-Fi. Isso não significa que os planos de dados estão bombando no Brasil. Isso significa que o indivíduo está buscando o que é mais conveniente, está buscando se manter conectado e gastar menos. Basicamente, essa é a leitura que a gente tem feito. Bom, e para que serve tudo isso? Para que serve ter acesso à internet? Alguém pode argumentar que serve para um monte de coisa. A pesquisa considera umas 30 ou 40 atividades diferentes. Eu não vou mostrar todas aqui, porque eu não tenho tempo, e nem vocês teriam um saco. Mas aqui eu quis destacar o principal grupo de atividades dessa pesquisa, que é as atividades de comunicação. Na essência, a rede ainda é utilizada primordialmente para ferramentas de comunicação. Entre as ferramentas de comunicação, as mais mencionadas, em primeiro lugar, o uso de mensagens, como por exemplo o WhatsApp. Essa categoria, ela ultrapassou a categoria redes sociais nos últimos 3 anos. No passado, a categoria mais mencionada ainda era rede social, mas com o avanço da internet móvel, com o crescimento que é notório de ferramentas como o WhatsApp, essa categoria passou a ser a mais mencionada. Tanto que 9 em cada 10 respondentes dessa pesquisa disseram que usaram aplicativos de mensagem. E aí você tem depois o uso de redes sociais, como o Facebook. Essa categoria já foi maior do que ela é hoje em dia, inclusive. O e-mail é uma categoria que parece que todo mundo usa, mas não é bem verdade. Você encontra diferenças relevantes no uso do e-mail, tanto por faixas etárias, os mais novos não usam, quanto por situação ocupacional. O e-mail parece que virou mesmo uma ferramenta de trabalho. Os indivíduos que não são economicamente ativos não reportam o uso de e-mail, por exemplo. Uma categoria que está crescendo é essa de chamada de voz ou vídeo. Isso era 54% em 2015, 60% em 2016, e em 2017 vai ser ainda maior. Isso dá um indício também de que talvez tanto o volume de dados que as pessoas estão conseguindo operar, ou a qualidade do aplicativo, do device que elas têm na mão, talvez esteja, ou da aplicação que elas estão utilizando, estão permitindo que essa categoria avance bastante nesses últimos anos. E aí, se você comparar isso com uma lista de discussão ao fórum, que é uma coisa que só os dinossauros da internet ainda usam,
Ou se você comparar isso com o Twitter, por exemplo, que chama muita atenção, mas olha a distância que uma aplicação como o Twitter tem em relação a aplicações mais populares, como o uso de WhatsApp ou Facebook, né? Isso foi só para ilustrar um pouco do que a pesquisa traz no aspecto para que serve tudo isso. Mas a pesquisa também tem indicadores de comércio eletrônico, de governo eletrônico, indicadores sobre o que as pessoas buscam, sobre download, etc., sobre diversos outros comportamentos. Mas eu não trouxe aqui. Isso resume o que eu havia planejado mostrar para vocês sobre o cenário desse último ano. Não, eu coloquei mais coisa, ótimo. Também coloquei sobre o acesso a vídeos, né? Então vejam que entre os conteúdos culturais, digamos, eu tenho um acesso a vídeo muito forte, tem também um crescimento que tem se mostrado nos últimos anos do acesso a músicas, leitura de mídia impressa e acompanhar transmissões e jogos. Essas atividades, elas também vão mostrar um crescimento em 2017. Tem sido cada vez mais comum que os indivíduos reportem que usam a internet para ver vídeo e ouvir música. Isso também motivou que, em 2017, a edição da pesquisa tenha um módulo específico sobre o acesso a conteúdos culturais, que vai ser lançado mais para o final do ano. A gente vai perguntar se os indivíduos estão acessando, qual a origem desse conteúdo, se eles estão pagando por esse conteúdo, quem produz conteúdo, produz com que finalidade. Então, esse vai ser um dos pontos de destaque dessa pesquisa em 2017, que é todos esses novos indicadores que vão se relacionar com a temática da cultura. Acho que deve ter... Aqui eu deixo o site do CETIC, onde vocês podem encontrar esses indicadores e outros indicadores dessa pesquisa, além das outras pesquisas que o CETIC conduz. Essa pesquisa ela é mais antiga, ela existe desde 2005, em áreas rurais também desde 2008. Você tem acesso a todas essas tabelas e publicações na página. Se tiverem qualquer dúvida, esse é o meu e-mail pessoal. Eu sou o coordenador desse projeto dentro do CETIC, desde 2012 eu trabalho com ele. Eu fico à disposição a perguntas e para conversar com quem, se alguém quiser tirar uma dúvida particularmente. Eu tenho pergunta aqui, o rapaz da transmissão me orientou que a pergunta, ou eu repito para todo mundo que está no streaming, ou eu te dou o microfone. Pode ser? Meu nome é Álvaro Winston, parabéns aí pela apresentação, muito boa, interessante. Eu tinha curiosidade se o CETIC tem dados sobre penetração de TV conectada, ou se é algo que vai vir. Muito obrigado. Nessa pesquisa, a televisão aparece em dois momentos. Primeiro, que é entre os domicílios, quais têm televisão, mas a gente não conseguiu ainda fazer uma boa implementação da ideia de televisão digital nessa pesquisa. Diferente do que o IBGE está fazendo, por exemplo, que para saber se as televisões, se o domicílio tem acesso à TV digital, vai perguntar o tipo de televisor, se tem tela fina ou se é uma televisão de tubo, vai perguntar se o indivíduo tem TV paga. Eles fizeram um arranjo lá para tentar chegar no acesso à TV digital. O que a gente está fazendo ainda na perspectiva do indivíduo. Então, o indivíduo, qual dispositivo ele utiliza para acessar a internet? Então, eu mostrei bastante esse indicador para vocês na perspectiva do computador versus celular. Mas a televisão também aparece como uma alternativa de uso de internet. E aqui eu estou interpretando que tem a ver com o uso de aplicativos dentro da televisão, que acho que é o mais comum, até do que imaginar que o indivíduo está dispondo de aplicações de TV digital, né? E esse número, 17%, ele cresceu muito nos últimos 2 anos. É que na minha fala eu não destaquei,
mas o uso da internet pela televisão ele tem crescido muito. Me parece que são essas televisões que já vêm cheias de aplicativos, ou seja, Netflix e YouTube, em que as pessoas já vão lá e acessam o conteúdo diretamente. Isso responde o que você queria saber, não? Responde. Obrigado. Álvaro. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Tem uma pergunta lá no fundo. Eu vou te levar o microfone, tudo bem? Você tem algum dado relativo a gênero? Obrigado. Seu nome? Marcele, a pesquisa, todos os indicadores de indivíduo, você pode ler não por gênero, por sexo, masculino e feminino. Essa é uma questão muito interessante que você apontou, porque entre as pessoas que estão medindo tecnologia estão discutindo muito a questão de gênero. Né? Nos indicadores que a gente coleta, tanto a proporção de usuários homens quanto mulheres, eles não tem uma diferença no quantitativo. Então, se a proporção de brasileiros usuários de internet que eu mostrei para vocês é 61%, então é 61% de homens e 61% de mulheres. Em alguns países essa diferença é muito grande, isso é um ponto. Segundo ponto e aí as minhas colegas que estudam esse tema especificamente me dizem, não é porque não existe um gap entre usuários homens e usuários mulheres que a questão de gênero seja ausente no Brasil. Ela se manifesta por outros meios que talvez uma pesquisa como essa quantitativa não consegue captar. Essa é a leitura do pessoal que estuda isso especificamente lá. O CETIC fez um estudo qualitativo com essa temática que deve ser publicado ou esse ano ou no início do ano que vem. Depois me dá o seu contato que eu vou passar o seu contato para o pessoal que está trabalhando especificamente com isso. Eu não saberia te dizer quando vai sair esse estudo, mas tem um estudo qualitativo comparado entre, acho que São Paulo e Buenos Aires, crianças, abordando a temática de gênero. É bem interessante. Eu também estou doido para ver os resultados, mas no aspecto quantitativo dessa pesquisa, são poucas as variáveis que, de fato, apresentam alguma diferença. Então, quando você vai para atividades, por exemplo, você vai ver diferenças. Talvez o uso exclusivo de telefone celular é ligeiramente maior entre mulheres, e talvez vai ter alguma diferença nas atividades. Acho que as mulheres utilizam mais a internet para estudo, e os homens utilizam mais para vídeo. Tem algumas coisas assim, mas no plano geral não tem nada assim que chama muita atenção para quem não está olhando essa temática com uma lupa. E aí me parece que para abordar esse tipo de tema, o método qualitativo de pesquisa é muito superior, e você consegue realçar o que você de fato quer saber. Eu não sei se eu te respondi. Obrigado. Alguém mais? De uma maneira geral, assim, como que o Brasil se coloca em relação ao resto do mundo nessas estatísticas? Qual é o seu nome? Eduardo, ótima pergunta, que me permite falar também o seguinte. Algumas dessas perguntas, elas seguem o padrão da UIT, como eu falei, que coloca a possibilidade de comparar dados de diversos países. Se você vai no site da UIT, que em inglês é ITU, e vai na parte de estatística, você tem como baixar uma síntese de indicadores de todos os países que reportam esses dados, e lá o dado que está do Brasil é esse que a gente reporta. E aí, respondendo a sua pergunta, quando você avalia o Brasil comparado a outros países da América do Sul, o Brasil, em acesso ao computador e internet, está atrás da Argentina, do Uruguai, do Chile, e, se eu não me engano, no último ano também ficou atrás da Colômbia. Isso se dá por diversos motivos, eu espero ter mostrado alguns aqui, mas se você for parar para pensar que a população da Argentina está muito concentrada também perto da capital de Buenos Aires, então a distribuição da população também influencia muito nesse tipo de indicador. Né? Se você for comparar entre continentes, esse tipo de leitura, a gente inclusive publica na nossa publicação impressa o gráfico completo das regiões e o Brasil contra as outras regiões. E é evidente que você tem países desenvolvidos da Europa, do Norte, da Ásia, que são os países que estão batendo acesso à internet na casa dos 80%, 90%. Por outro lado, se você avaliar as nossas desigualdades sociais, você poderia argumentar que as nossas classes mais ricas estão no mesmo nível de acesso de países da Europa e as classes mais pobres estão no nível do subdesenvolvido. Então, mesmo essa discussão é uma discussão bastante interessante. Né? O Brasil, enquanto um conjunto, é muito desigual. Se você for olhar a média do Brasil nesses indicadores, você vai ver que o Brasil está abaixo de muitos países, mas quando você faz os recortes sociodemográficos, é gritante a diferença. Obrigado.
Paulo, eu gostaria de saber o que é que o Comitê Gestor da Internet, fruto dessas pesquisas realizadas, o que ele pôde melhorar para a sociedade brasileira. Eu, enquanto porta-voz do CETIC, não me atrevo a responder a sua pergunta, Paulo. Apesar de eu achar ela ótima, mas eu, enquanto porta-voz do CETIC, eu só posso falar o que os dados da pesquisa estão me mostrando. É uma pergunta que tem um viés político-analítico muito forte. Eu não me sinto confortável para falar sobre o CGI como um todo, até porque seria indelicado da minha parte, dado que o CGI em si é um grupo muito desigual também. São 4 setores que brigam uma vez por mês para discutir temáticas de governança. Então, eu não me considero minimamente capaz de responder isso. O que a pesquisa ajuda, isso eu consigo responder. Obrigado. Esses indicadores de acesso, principalmente, eles ajudaram muito na formulação do Plano Nacional de Banda Larga, lá em 2010, 2011. Algumas ideias, como o preço que o domicílio deveria pagar por uma internet subsidiada, também foram indicadores que foram tirados daqui. A gente também tem muita proximidade com o pessoal do Ministério do Planejamento, que faz o plano para serviços de governo eletrônico. Então, a pesquisa tem um módulo inteiro de governo eletrônico que eles utilizam para traçar suas estratégias de e-gov, principalmente, né? A gente também tem um diálogo muito forte com a equipe do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, MCTIC, né? O antigo Ministério das Comunicações, na área de telecentros. Fizemos até um projeto com eles, exclusivo, com a base de telecentros que eles têm, porque a nossa pesquisa indica que ainda tem uma população que utiliza esse tipo de centro de acesso comunitário para utilizar a internet. E aí eles ficavam assim, poxa, mas se a tendência é o móvel, por que eu ainda preciso de telecentro? Então, a gente também tem um diálogo muito forte com esse pessoal do Ministério das Comunicações que lida diretamente com isso, né? Essas são as políticas mais relevantes que foram dialogadas a partir daqui. Eu destacaria, então, o Plano Nacional de Banda Larga e toda a estratégia brasileira de GOV, que é feita com o MPOG, né? Aí, desculpa, mas é que no nível que você tinha me perguntado inicialmente, eu realmente não consigo. Alguém tem alguma pergunta? Meu nome é Fábio, eu trabalho no Banco do Brasil, e a gente tem percebido que o pessoal acima de 60 anos, classe A e B, ele abandonou completamente o computador, utiliza só o telefone. E eu não vi refletido isso nos dados. Assim, será que eu compreendi errado? Eu queria verificar contigo se é esse o entendimento da pesquisa. A percepção que a gente tem lá na prática é que acima de 60 anos, classe A e B, ele abandonou o computador, ele utiliza o telefone. Não sei pela evolução dos aplicativos, pela facilidade, as habilidades, tem outros fatores desconsiderados financeiro. Mas pelo gráfico eu percebi que ainda percebe que eles usam o computador e eu não consigo ver isso na prática. Eu não sei como é que é a tua interpretação desse específico. Obrigado, Fábio. A pergunta é muito boa. Você colocou 2 recortes aí bem interessantes, né? Do ponto de vista de classe socioeconômica, o que a gente percebe é que o cidadão classe A e B, ele tem a escolha de optar entre computador e celular, e aí é evidente que para diversas coisas o celular ele é mais prático mesmo, ele é o dispositivo que está mais na mão, ele é o dispositivo mais frequente. E o que a gente percebe é que entre os indivíduos que não têm acesso ao computador, essa escolha não se apresenta, então aí ele tem que se virar com o celular, e para algumas tarefas que o celular não é boa, ele tem que se virar com o que ele tem. De qualquer forma, o recorte etário é um pouco mais delicado. Por quê? Porque, em relação à série histórica da pesquisa, a população de 60 anos ou mais, no nosso dado, é uma população que começou a crescer nos últimos 2 anos. Então, se você olhar esse dado de proporção de usuários de internet por faixa etária, você vai ver que essa proporção é muito baixa, poucos anos atrás, e ela apresentou um crescimento muito recente. Então, a impressão que eu tenho daqui, esse é o indicador de usuários de internet. Esse aqui, essa coluna aqui, 3 meses, e aqui são as faixas etárias, né? Então veja que em 2016 eu tinha 19% de usuários de internet nessa faixa etária de 60 anos ou mais. Mas se você for avaliar os anos anteriores, essa proporção em 2013, por exemplo. Em 2013, esse dado ele era muito menor. Ele era 11. Acho que em 2011 ele ainda era 8, enfim. É uma população que, nessa pesquisa, ela tem um crescimento muito recente. Até tem um pessoal
do jurídico, do NIC, que está fazendo um trabalho de materiais de cartilha, de conscientização, etc., junto com o trabalho do CERT e BR, inclusive, e eles estão começando a trabalhar essa população especificamente porque é um crescimento muito recente. Então, eu não consigo te dizer, veja, minha realidade é diferente da sua, ou está certo ou errado, mas, porque é um recorte muito característico, né? São pessoas de 60 anos ou mais, de classe social determinada. E o dado que a gente tem visto aqui, sem dúvida você tem uma proporção de usuários exclusivos do celular, como eu mostrei naquele gráfico, mas é a única população que ainda tem um residual de exclusivo de computador. E é isso que também me chama a atenção e eu acho curioso, porque eu nunca vi isso também na prática, no campo, né? Agora, sem dúvida que entre os indivíduos que estão nas classes A e B, que têm acesso aos dois tipos de dispositivo, a impressão que eu tenho, e aí qualitativamente, não é dado de pesquisa, é de observar a pesquisa aplicada na rua mesmo, é que para algumas atividades eles optam. Isso aqui eu prefiro aqui, isso aqui eu prefiro ali. Então, talvez para o tipo de aplicação que você trabalha, que é bastante particular, bastante específico, até alguns bancos, inclusive, te forçam a ir direto para o celular e fazer tudo por lá. E aí é uma outra discussão, né? Eu não te respondi na prática, né? Obrigado. A organização me apontou uma plaquinha de 5 minutos, então, se tiver uma última pergunta, a gente encerra. Ok, gente, muito obrigado pela presença, participação, e meu e-mail está lá se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigado.